Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Silvia, sou psicanalista e aqui ao meu lado o Beto Alves, o meu amigão também e psicanalista. E nós aí nos conhecemos, nos conectamos, né, Beto, para essa jornada rumo a falar da psicanálise e a falar de muita coisa especial para você. Fala pessoal, tudo bem? Prazerzaço estar com vocês nesse primeiro episódio de estreia, onde a gente vai falar como a psicanálise se encontra com outras áreas aí ao longo da nossa vida, né? Eu costumo dizer que é um conhecimento, um saber de fronteira, que ela vai se interconectando com muitas outras coisas do nosso dia a dia. Então, vamos lá? Vem com a gente para além Para do além do divã. divã. Bora lá! Então, gente, olha só. Surgiu essa ideia, né, Beto? Como que nós vamos falar da psicanálise, mas falar dela em outras áreas? Porque a gente costuma ouvir as pessoas falando de terapia e todo mundo pensa assim, que terapia é no divã, né? É dentro de quatro paredes, comigo, ou com o Beto, ou com tantos outros colegas nossos psicanalistas. Mas eu tenho certeza que todos os outros, assim como nós, insistem em dizer, não, mas a psicanálise não se fecha nesse quadrado. Ela vai muito além do divã, né? E tá aí o nome do nosso podcast, porque é isso, né? Ela vai além, né, Beto? E quantas vezes, né, no consultório, a gente se vê com a necessidade de incluir um outro profissional, Uhum. né? A escuta terapêutica, ela é valiosíssima, ela é super pertinente, mas muitas vezes a gente vai, por exemplo, ter que sugerir a inclusão de um advogado no processo, né, onde a pessoa vai ter que entender dos direitos, Uhum. entender dos limites, entender o que está acontecendo numa esfera jurídica, né? Então, vamos falar do nosso convidado de hoje, Isso né? mesmo. E aí o nosso tema, que aí nós vamos apresentar o nosso convidado, né, Beto? Que é falando sobre psicanálise e direito. Né? Então, vocês já perceberam aí que nós vamos ter aí diversas áreas do conhecimento dialogando aqui, né? E nesse primeiro episódio, a gente tem aqui a ilustre visita do Dr. Jason dos Santos. Obrigada, viu, por ter aceito o convite para estar aqui conosco Obrigado. hoje. Muito obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Parabéns pelo primeiro episódio. Eu também me sinto honrado de estar participando desse projeto de vocês. Estamos aí para sanar algumas dúvidas aí e também contribuir nessa jornada aí. E é isso mesmo, né, doutor Jaison? É a gente encarar, né? Tipo, alguém aqui já teve podcast antes? Não. Mas a gente tem vontade de estar aqui, fazer e levar muita informação e muito conhecimento para você? Sim. Sim. Então, vamos lá, né? E aí, o nosso tema principal de hoje é narcisismo, né, Beto? Que é um tema, assim, que a gente ouve falar muito hoje nas redes sociais. Esse tema é muito. Você tá rolando o feed. E volta e meia vem um vídeo, né? Narcisismo, o que é narcisismo, como identificar um narcisista, como sair de uma relação narcisista. Mas o que é narcisismo, Você é afinal, um né? narcisista como se eu não fosse, como se você não Mas fosse. eu sou Eu narcisista. também sou, você também é, tá? Todos nós temos traços Uhum. narcisistas e vamos estruturar um pouquinho isso, falando um pouco. E narcisismo é uma pauta dessas muito, até deturpadas nas redes sociais, que as pessoas colocam lá 3 ou 4 linhas, é isso, aí você já classifica, rotula essa pessoa como se fosse algo ruim, algo negativo. E a nossa ideia, a princípio, trazer esse primeiro tema é dizer que existe uma porção que a gente vai chamar aqui de saudável desse narcisismo, que é quando você olha para você, quando a tua autoestima, quando toda essa estrutura desse sujeito que é você está caminhando para que você se sinta bem, confortável com a tua imagem, confortável com aquilo que você é. Mas nem sempre isso é saudável. Às vezes pode caminhar por uma outra estrutura patológica. Uhum. Conta pra gente de onde surge esse termo. É isso mesmo, sabe? Enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês, né? O papai Homenagem, Freud. né, ao pai da psicanálise, o nosso querido Freud, né? Que começa a navegar nesse universo da saúde mental, da psicanálise, ele que estrutura o que é a psicanálise, né? Então, para você que está aqui acompanhando a gente, pensa, mas o que é psicanálise, né? Psicanálise, né, que é essa estrutura, é um modelo, é um método criado por Freud para pensar a mente humana, né? Ele cria uma estrutura para que a gente possa pensar como o ser humano age, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas angústias, as suas tristezas, ou seja, como ele passa pela vida
formando essa estrutura. E isso caminha muito como ele no convívio social, no lugar onde ele está. E aí entra o narcisismo também, né, Beto? E aí o que acontece? Nesse lugar, o Freud, lá em 1914, vai falar sobre. Vai ter o primeiro conceito sobre narcisismo. Por que a gente fala primeiro? Porque é a partir dele, mas não para nele, né? Muitos Aliás, outros temas e estudiosos até hoje estão debatendo os limites do bom e do ruim, os limites do patológico, como e quando a gente pode dizer agora isso se tornou patológico, por exemplo, principalmente numa sociedade que a gente percebe uma exacerbação, entre aspas, assim, né? Da imagem, é tudo pela imagem, é tudo pela aparência, a minha imagem vai na frente, a minha imagem muitas vezes até se sobrepõe àquilo que eu sou, e o narcisismo, enquanto estrutura de conceito, fala muito disso, né? Fala muito sobre o quanto nós somos reféns da nossa própria imagem, o quanto nós somos reféns da nossa própria imagem, até o ponto de invalidar aquilo que o outro é, aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro tem ali de sentimento, por exemplo. Isso mesmo, né? Então, você vejam quanta coisa a gente teria para trazer aqui, né? E eu parei ali no Freud, mas como o Beto mesmo estava trazendo, existem muitos outros autores que discutem o narcisismo, né? Trazendo esse mesmo termo e esse mesmo conceito, mas navegando, né? Pela sociedade, pela estrutura social e pela psique, né, humana, para poder entender melhor o que é isso, se ele é um transtorno, se ele é só um padrão de comportamento. E a gente fala de narcisismo, por exemplo, aqui no Brasil, através das redes sociais. Será que tem narcisismo no mundo inteiro, então, Beto? Será que isso é tipo uma epidemia? Mas vejam, lembra? 1914, Freud já falava sobre isso. Essa estrutura faz parte do ser humano. Quando eu disse aqui que eu sou narcisista, que o Beto é narcisista, isso é real. Porque dentro da lógica da psicanálise, dentro da estrutura que fundamenta a psicanálise, o Freud vai trazer exatamente isso. Todos nós temos, dentro da nossa estrutura, o narcisismo. Mas é quando ele se torna patológico e que aí é um problema. E aí, muitas vezes, levam muitas pessoas para dentro de um escritório de advocacia, porque é ali que mora o problema. É quando eu não entendo esse limite, ou quando eu não entendo a minha própria estrutura, né, Beto? E aí eu vou invadir a do outro. E aí a gente está falando de um transtorno, né? Quando vai para essa segunda esfera, digamos, mais crítica, muitas vezes a gente está falando do transtorno de personalidade narcisista. Aí a gente tem um problema muito sério, né? Essa pessoa ela já perdeu, por exemplo, conceitos relacionados à empatia. Essa pessoa já perdeu, ela não consegue acessar a dor do outro, né? Para falar da dor do outro, ela vai colocar a dor dela em primeiro lugar e a dor do outro pouco interessa para ela. Por isso que é uma pauta que daria para a gente fazer assim uma resenha longa aqui sobre isso, né? E aí até justifica o porquê a gente já quis trazer narcisismo e direito, porque muitas vezes quando a gente fala de questões mais patológicas, acaba, digamos assim, invadindo o direito do outro de ser, de ir, de vir, de existir. E aí nós temos aí um convidado para falar muito sobre isso hoje, né? Isso mesmo. Então, doutor Jason, qual foi a nossa ideia aqui, né? Dialogar psicanálise, saúde mental e direito, né? A advocacia, as leis e como essas duas frentes podem dialogar, como essas duas áreas do conhecimento podem dialogar. Mas na prática, né, Beto? Porque a gente até falou sobre isso. Será que a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura psíquica, sobre os autores da psicanálise? Daí a gente conversando que chegou à conclusão que, na verdade, o que a gente precisa mesmo é falar do real, daquilo que está ali, ó, no dia a dia de vocês que estão nos ouvindo e que eu tenho certeza que vão terminar conosco esse primeiro episódio pensando mais sobre, né, de uma maneira mais clara. Então, pensar através do direito é fundamental. Porque se você viveu com um narcisista e sofreu algum tipo de situação que você precisou da justiça, como que foi com você? Teve um advogado, uma advogada que te atendeu? Então, doutor, conta pra gente como é que funciona isso. Se eu estou convivendo com alguém narcisista, essa pessoa me afetou de alguma maneira, me agrediu, me ofendeu, aonde que eu vou buscar ajuda? Como é que funciona? Como que chega para você isso? A realidade das situações hoje em muitas famílias, principalmente na questão do divórcio, quando entra a partilha, a divisão de bens, a separação do casal de fato. Então, nós recebemos no escritório, principalmente, nós atuamos muito no divórcio
somos procurados por mulheres. E quando elas chegam ao escritório, elas já chegam totalmente devastadas, com uma série de problemas dentro do conceito psicológico, e muitas vezes nós até brincamos no escritório que acabamos fazendo um papel também de psicanalista, porque nós escutamos aquela família, escutamos aquela esposa, e daí nós conseguimos identificar que ela vem de um casamento ou de um relacionamento onde ela é manipulada, onde ela é controlada. Principalmente, um dos controles principais é o controle financeiro, que é a pior forma, mas é a forma mais fácil de se manipular uma pessoa. Então, casais que estão há 10, 15, 20 anos, na hora da separação, um dos principais. Uma das principais maneiras de fazer com que a pessoa se mantenha naquele casamento ruim ou naquela relação é a parte patrimonial. E ali é onde começa a grande violência. É ali que a gente consegue identificar. E daí, claro, daí a família já está destruída, tem filhos no meio, e essa relação, infelizmente, sempre pende para o lado da mulher ficar mais fraco. A mulher se sente mais fraca, ela vem fragilizada, né? E o homem aí começa com palavrões, porque ele não quer se separar, começa com discussões, e daí retira cartão de crédito, retira veículo, esconde bens. Então, é uma situação realmente muito, muito complicada. Sabe que tem uma questão importante aqui para a gente salientar, de um dos traços patológicos aí desse narcisismo é o punitivo, né? O narcisista, ele sempre vai te punir de alguma forma, até a chegar no nível de você se questionar: será que eu realmente fiz algo e mereço realmente essa punição? E muitas vezes na clínica a gente vai perceber essa confusão ali da pessoa. Ela fala: não, talvez eu tenha pisado na bola mesmo. Não, talvez eu pesei. Não, talvez eu fui muito ciumenta. Talvez, pô, não deixei de jogar bola. Eu acho que é justo. Então, passa, digamos assim, a vítima do narcisista, ela tem uma primeira camada ali em que ela está vivendo isso, que ela não consegue identificar de fato que aquilo é um abuso. Ela só vai perceber isso numa segunda instância, quando provavelmente o abuso, a manipulação já acabou gerando perdas, danos muito maiores, né? E provavelmente na tua rotina você acaba atendendo casos muito corriqueiros, assim, Sim, né? sim, sim, Beto. Nós, inclusive, há poucos dias atrás, nós fomos procurados por uma senhora que já estava há 23 anos no casamento, construíram um patrimônio e ela não trabalhou. Ela não trabalhou. Não trabalhou, ela escutou isso do ex-marido, que o patrimônio era dele porque ela não trabalhou. Na verdade, ela não trabalhou fora, mas dentro da casa, com 3 filhos, cuidando da casa, cuidando da família, os filhos hoje criados, já com faculdade, o patrimônio é comum. Ele saiu para fora de casa trabalhar para juntar e ela cuidou da família. Como sempre se fala, né? Atrás de um grande homem, uma grande mulher. Então, essa questão nós conseguimos conversar com ela e demonstrar para ela que não, que se existe hoje um patrimônio, por mais que essa família hoje está desestruturada, estão se separando, mas existe um bem comum, e esse bem comum tem que ser dividido. Ela tem o direito. Outra questão, a própria pensão, uma pensão alimentícia. Ela deixou a vida profissional, deixou de fazer uma faculdade, deixou de se inserir no mercado de trabalho, conforme a idade dela, ou se pede uma pensão dentro de um contexto para a vida, até ela ter uma estrutura para dizer: não, eu peguei uma parte do patrimônio, tenho uma estrutura e posso seguir minha vida, ou para ela voltar a estudar, se inserir no mercado de trabalho, voltar a ter a dignidade dela como mulher. Não raro, uma questão de clínica aqui que me ocorre, a pessoa falar assim: olha, eu te dou o divórcio, você vai ficar só com aquilo que eu acho que você deve receber, porque eu que trabalhei enquanto você estava aqui, e se você, gravem isso, e se você arranjar alguém, eu não tenho que te dar mais nada, eu tiro aquilo de você. Então, assim, a manipulação ela é antes, durante e já prevendo um depois, né, Silvia? E parece que a gente está falando coisas de outro mundo, mas na clínica isso é muito mais comum do que vocês imaginam, né, Silvia? Muito mais comum mesmo, gente. E não foi uma vez nem duas que eu precisei recorrer a advogados para falar sobre isso, Beto. Porque muitas vezes essa mulher chega para nós e aí a gente vai trabalhando, né, com ela, vai conversando, vai estruturando, vai ouvindo ou tentando ler aquilo que ela não está dizendo.
que a psicanálise é isso, né? Eu quero ouvir o que você não me diz. Cura pela fala, né? O que está por trás das suas palavras. Mas chega um ponto que quando elas percebem que elas estão nesse abuso, que elas estão numa relação com um narcisista, elas dizem assim, "E agora? Então, peraí. Então, isso que ele tirou de mim, ele não podia ter tirado?" É como se a pessoa ela acordasse de um transe e ela se desse conta. Eu assinei várias promissórias. Uhum. E o que que essas promissórias diziam? Eu entreguei o quê? E aí ela começa a sair desse transe. E muitas vezes o advogado entra nessa história, porque de fato ela já assinou, simbólica ou não, muitas vezes até concretamente, muitas coisas que acabaram dando muito poder para aquela figura abusadora. Acho que só vale um parênteses aqui, embora a gente esteja falando da pauta do feminino, dessa mulher, o narcisismo, relações abusivas e tóxicas relacionadas a isso, pode acontecer com homens, sim. O inverso também acontece, em que o homem ele foi vítima em menor escala, mas é importante salientar, às vezes, para você que está perguntando, mas eu sou homem, passei por isso, sim. Todos nós somos vítimas, tendo traços narcisistas, todos nós somos vítimas de outras pessoas também, possíveis vítimas de outras pessoas narcisistas. Perfeito, eu acho que essa colocação tua aí é bem pertinente, porque a gente, como você mesmo disse, em maioria são as mulheres que vivem essas relações. E aí entra uma coisa que eu acho fantástica, e aí voltamos ao nosso tema principal, né? Que é esse diálogo entre a psicanálise e outras áreas do conhecimento. Porque são outras áreas do conhecimento também que vão nos dizer que essa estrutura social ao qual nós vivemos, então aí vem a sociologia, vem a filosofia, essas outras áreas que vão dizer assim: a estrutura social que nós vivemos também molda a nossa personalidade, ela também ajuda a gente a se estruturar na sociedade. E isso faz com que homens acabem sendo mais abusivos com mulheres, porque nós vivemos essa estrutura patriarcal e tal, que vem desse modelo, né, de submissão da mulher ao longo da história. Claro que nós já avançamos, nós já vimos que muitas mulheres hoje têm uma outra consciência, homens também, mas ainda acaba sendo mais mulheres vivendo isso. Mas não redime em nada as mulheres que fazem isso com os homens, Exato. né? Porque, inclusive, eu mesmo que trabalho também no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que trabalho com a pauta da mulher, chega para nós, mulheres, que eu escuto que fala assim, ó, a mulher usou do seu direito, né, pra ir lá e ferrar com a vida de um cara. Entende? Que depois sabe-se que não foi exatamente aquilo, ou não teve todo aquele abuso, mas sabe-se que usam do direito. Mas, gente, a gente não pode perder o foco, que é pensar: as leis e o direito servem para ajudar aquelas pessoas que de fato são vítimas, não é isso, doutor? Sem dúvida nenhuma, Silvia. Como bem explanado pelo Beto, realmente, eu tenho também no escritório alguns casos de homens que nós tivemos que entrar com medidas judiciais para conter exatamente complicações no relacionamento, perca de patrimônio, às vezes, em muitas vezes até perseguições. Então, realmente, nós temos de ambos os lados, tanto na parte do homem quanto da mulher. Claro que a parte do homem é menos em questão patrimonial e a mulher o que chega, e vamos dizer, 90% dos casos. Da mulher, ela sofre na parte patrimonial, porque é uma das formas onde aquele indivíduo ele acha que ele segurando o patrimônio, ele deixando ela sem nada, ele acaba tendo o domínio sobre ela. Mas, doutor, será que antes dessa violência patrimonial, porque aí entra nós agora enquanto psicanalistas, na minha visão, primeiro acontece a psicológica, porque ele só consegue dominar ela ali com a questão patrimonial porque ela já está amarrada nessa situação, né? Ela, como você mesmo relatou, né, de uma cliente sua que aceitava o fato de ter ficado dentro de casa, não trabalhado fora, e isso fazia dela alguém que não tinha direitos. Então, ali você vê o que antes da violência patrimonial, a violência psicológica. Isso também chega muito para vocês, muito evidente no consultório. E aí, só um adendo, antes de dar a resposta para ele, é que muitas vezes o narcisista, ele se coloca como um grande príncipe encantado na vida daquela pessoa. Você não vai trabalhar, a partir de agora eu cuido de
tudo, você vai ser a minha princesa, a minha rainha, eu quero que você fique em casa, só cuidando de você. E ali começa talvez o início de uma narrativa de terror no futuro, né? Porque ela passa a acreditar naquela história, a pessoa passa a acreditar naquela história, e aí entra o que a Silvia trouxe pra gente, que é a violência psicológica, que Uhum. inclusive hoje é crime também, né? Sim. E aí, digamos que são as fases, os níveis até chegar no patrimonial, né? E eu concordo com a percepção da Silvia que para chegar no patrimonial, muitas outras, digamos, esferas já foram É. invadidas, né? Porque ali o dinheiro foi a última coisa que talvez a pessoa se deu conta materialmente. E a gente às vezes precisa de algo concreto para falar, nossa, alguma coisa aconteceu. Mas você vê que bacana, né, esse diálogo entre o direito e a psicanálise, porque nós, enquanto psicanalistas, já fomos lá para a violência psicológica, Aham. né? E o Dr. Jason já foi para a violência patrimonial, Patrimonial. né? Porque tá mais intrínseco mesmo nas suas relações de trabalho, né? Mas a gente sabe que todas são importantes. Então, uma pergunta minha. Dentro desse contexto, desse conceito, o que acontece quando chega lá uma mulher ou um homem e ele tá abalado psicologicamente, assim, como é? Porque eu acredito que essas pessoas devem chegar lá, devem chorar, né? Porque para nós chega assim Até com muitas vezes, vergonha, né? Ou com provavelmente. vergonha de expor, de relatar. E, inclusive, já pegando o gancho, uma outra pergunta: uma mulher falando isso para você que é homem, né? Porque isso também é um outro lugar que é interessante, porque as mulheres, como o Beto mesmo disse, elas ficam envergonhadas de falar isso e às vezes, muitas vezes para um outro homem, né? Silvia, sem dúvida nenhuma, voltando, o tema, inicia-se com a questão psicológica, aí a mulher vai aceitando, às vezes por conta da família, às vezes por conta de até mesmo, ela olhar aquele homem e achar que ele que está produzindo e ela não está produzindo, ela não está se vendo no lugar de mãe de família, que ela está cuidando da família. Então, aí vem a parte da violência mesmo. Quando chega, normalmente para nós, chega no escritório, quando já tá ou já ocorreu uma violência, que nós somos obrigados, às vezes, até ingressar com a medida da Maria da Penha, ou está prestes a ir para a violência, porque quando aquele homem ou aquela mulher perde o domínio sobre aquela pessoa, o próximo passo é a violência. E daí, quando ele vê que não vai, daí ele vai para o patrimonial. Então é bem A complicado. violência física, A você violência disse. física. Uhum. Infelizmente, nós temos também relatos, e muitos, não são poucos. E o que mais me impressiona é que mulheres chegam, depois de 10, 15, 20 anos de casamento, aí eu começo a conversa, a gente tenta retirar algumas informações da pessoa para que ela nos conte como foi o início, o meio e o fim, e já ocorreram violências contra ela, e às vezes até contra filhos tal, e ela se calou. Ela se calou por questões financeiras naquele momento. Normalmente os divórcios acontecem, ou as separações, quando os filhos já estão grandes. Daí aquela mulher olha e diz assim: tá, agora não tenho mais filho pequeno, então vou seguir e vou me separar. E daí ela não quer viver novamente aquela violência física e que ela já vivenciou. E daí você pergunta: mas você fez boletim de ocorrência? Não, doutor, não fiz. Pois é, então infelizmente não temos o que fazer, vamos tratar daqui para frente. Então, acontece muito disso. E voltando à sua pergunta, em relação à questão patrimonial, quando a mulher chega no escritório, nós tentamos conversar com ela, nós tentamos identificar em que ponto que ela está. E eu já cheguei, inclusive, indicar mulheres para que ela levasse os filhos para psicólogos e, inclusive, ela procurasse tratamento na área da psicanálise, na área de ajuda, realmente para que ela consiga se olhar como mulher e tentar sair dessa situação o menos machucada possível, né? E daí a gente entra com as medidas judiciais necessárias e segue o caminho. Só que, infelizmente, é um caminho árduo. A nossa justiça, todo mundo sabe, ela é meia lenta. Então, nós temos aí processos judiciais que às vezes vai 1, 2, 3, 5 anos. E daí até aquela mulher sair dessa situação, além de tudo que ela passou durante aquele período, ela ainda vai ter que se segurar mais esse período do processo judicial. E,
em audiências, ela olhar o agressor de frente ou olhar a agressora, saber que está passando dificuldade financeira porque o outro não está ajudando ou não deu a parte do patrimônio dela. Então, eu tenho processos aí que está há 3, 4, 5 anos e agora que estão se resolvendo. E Sabe, olha que doutor? interessante, Silvia, só para pegar um gancho no que ele falou, nós falamos aqui do traço punitivo como uma das características, até para você pode estar vivendo algo assim. Nós falamos desses abusos que vão do psicológico ao patrimonial. E aqui uma característica que o doutor traz para a gente que é bastante interessante, o narcisista ele precisa te deixar fragilizado e vulnerável. Uhum. Porque é neste cenário que essa figura se mostra e se faz muito importante na tua vida. Tão importante que você vai ficar com aquela sensação de que, sabe, o ruim com ele, pior sem ele? Como se você não tivesse uma outra opção melhor do que aquela pessoa na sua vida. E aí vai num outro ponto que é muito do nosso dia a dia de trabalho, vai minando um dos nossos maiores eixos de vida, que é a autoestima. Se a minha autoestima está abalada, se eu não me sinto bem comigo mesmo, às vezes até fisicamente, porque dentro dessas agressões psicológicas, tem muitos casos de narcisistas que vão falar: você tá isso, seu corpo, você tá feia. Então, para aquela pessoa se sentir ainda mais vulnerável, para ela ficar ali dentro daquela situação. Então, ela vai estar com o sentimento de que não tem uma vida melhor a se viver lá fora, então é melhor ficar ali. A autoestima abalada, então ela não vai. Com a autoestima abalada, eu não tenho coragem de dar próximos passos, porque o corajoso ele tem que estar essencialmente com a autoestima elevada para dar esses próximos passos, e aí o terreno é perfeito para essas agressões. E uma outra coisa para pegar gancho aqui da justiça, porque, por exemplo, a medida protetiva hoje ela funciona no quesito, eu tenho um papel ali que me assegura. Mas na prática não existe algo de fato ali que vai assegurar que aquela pessoa não vai correr mais riscos com aquela pessoa, né? Já tive casos da pessoa estar com medida protetiva e a pessoa dentro da casa dela, porque muitas vezes por conta de sobrevivência. Infelizmente, Beto, isso é uma situação que o Estado, as leis, elas funcionam. Só que existem algumas limitações, que é como o caso você falou. Você pega um casal onde a mulher entrou com uma medida protetiva, uma Maria da Penha, mas ela depende daquele homem, porque ela viveu ali 10, 15, 20 anos dentro de casa cuidando da família e ele trabalhando. Ou seja, o dinheiro vem através do trabalho dele e ela não tem renda. E daí o Estado ele não tem um suporte onde ele diz assim: não, nós vamos inserir essa mulher no mercado de trabalho de imediato, nós vamos fazer alguma coisa. Existem alguns programas sociais que hoje, com o avanço das leis e o próprio direito da mulher, ele existe alguns mecanismos do governo que você procura e as mulheres vão fazer cursos, vão ser inseridas. Mas isso até chegar lá, realmente eu tenho algumas clientes que infelizmente recuaram nas situações por questões financeiras. Questões financeiras é um dos problemas que pega e muito nesse quesito do divórcio aí e do narcisismo. Aí a pessoa se sente confortável em manter aquela como diz aquele, presa a ela pela questão financeira. Eu não tenho outra vida para ser vivida. Quantas vezes a gente já não pegou isso, né, Silvia? Verdade, não tem outra vida para ser vivida. E sabe, ouvindo aqui vocês falando agora, fiquei pensando, né, que o narcisismo, ele não é mesmo só um conceito psicanalítico, né? Ele tá na nossa sociedade ali, ele tá vivo, né? Ele tá pulsando aqui dentro da nossa sociedade de tal maneira que passa por todos os lugares, né? Enquanto o doutor estava aqui falando, eu estava já pensando em políticas públicas. O que está sendo feito, né, pelas prefeituras, pelos estados, pelo governo federal, né? E de N épocas, né? Não é do atual ou que vai vir ou que já foi, mas pensando de forma geral mesmo, né? O nosso país.
daí eu fiquei pensando, será que a gente avançou? Mas avançou o suficiente? Será que... Porque às vezes parece assim, nossa, a gente já avançou, né? Estamos criando mecanismos, estruturas de políticas públicas, mas parece que ainda nunca é o suficiente, gente. Parece que a gente vai, e cada vez mais, o estado do Paraná, por exemplo, é um dos estados, é o quarto estado mais violento do Brasil, né? Em questão de violência contra a mulher. Então, nós temos aqui agora o município de Paranaguá, que também está no ranking, né, das violências, tão pertinho aqui da gente, aqui de Curitiba. Então, a gente começa a observar e pensa, o que mais precisa ser feito? E aí vem um lugar que é interessante, que o doutor falou ali sobre as mulheres que recuaram. Mas a gente ainda tem aquelas que nunca nem deram o primeiro passo, porque ainda estão vivendo com narcisistas. Aquelas que não têm acesso a um consultório, que não têm acesso a um divã, que não têm acesso a Silvia, ao Beto e tantos outros colegas de trabalho que estão aí por esse Brasil afora para auxiliar essas mulheres nessa jornada, né? Então, para nós, isso dói muito, né, Beto? Você pensar assim que a gente conhece muito dessa teoria e a nossa experiência dentro de um consultório, mas quantas pessoas estão vulneráveis aí pela sociedade por falta dessa estrutura maior, né? Então, daí a importância de nós estarmos aqui hoje com o Além do Divã Podcast, para que nós possamos também ser mais um canal e que se a gente chegue, não importa se é em uma pessoa ou 1 milhão, né, Beto? Mas que a gente possa falar com mulheres, com homens que vivem essas relações, que eles possam buscar mais informações para abrir a mente, a ponto de chegar num escritório de advocacia, seja na defensoria pública, seja num escritório particular, mas que eles possam buscar seus direitos e ter uma vida mais digna e mais humana, porque no final das contas é isso que a gente quer, né? E aí, doutor, quando você disse, né, sobre essa família, essas mulheres, né, que já nem se veem mais no meio dessa história, mas ainda você trouxe uma fala que eu considerei importante, dei uma de psicanalista aqui, aí peguei um pedacinho Da livre associação. da livre associação e fiquei. As vítimas secundárias. Eu vou trazer como esse termo quando você falou dos filhos. Filhos, o entorno, né? Porque os filhos são tão vítimas quanto aquele que sofre com o narcisista, quanto o próprio agressor mesmo. Porque, assim, se eu sou filho de um pai narcisista, por exemplo, e aí eu tenho que lidar com o fato de ter um pai assim e ver minha mãe sofrendo. Então, olha, ele tá tendo que trabalhar com os dois lados, esse filho. Como que vocês orientam nesse momento essa mulher ou esse homem que chega lá no escritório? Veja, Silvia, é um tema bem interessante você trazer essa questão da prole. A gente sabe que é da natureza da mulher a proteção da prole, a proteção dos filhos. E os homens, em alguns casos, infelizmente, o que acontece? Ele deixa de prestar qualquer auxílio, tanto para a mulher quanto para os filhos. Por que isso? Porque ele vê que a mulher ela está muito voltada para os filhos, tanto que ela se dedicou a boa parte da sua vida enquanto mulher aos filhos, para que eles tivessem uma estrutura, para que eles tivessem estudo da melhor forma possível e chegassem a uma faculdade. Então, o homem ele acaba deixando de ajudar os filhos a ir para uma faculdade, a ter coisas simples, a tirar uma carteira de motorista, a ingressar na vida. Por quê? Porque ele acha que ele deixando de fazer, ele vai punir aquela mulher. E volta a ser necessário. Então, a pior situação que nós pegamos dentro do escritório é a questão financeira. Essa é uma das... Depois que veio a violência psicológica, veio a violência física, aí vem a patrimonial. E a patrimonial realmente é onde a mulher mais sofre. Infelizmente, ela mais sofre. E daí ele deixa de ajudar os filhos, ele deixa de pagar uma escola, ou um material escolar, ou até mesmo um uniforme, coisa básica. E ele acha que R$300, R$500 sustenta um filho, sustenta uma criança. E ainda vai falar que a mulher tá fazendo escova no cabelo com aquele dinheiro, sustentando o amante. Mas hoje, Beto, eu tenho uma notícia muito boa. A nossa justiça, os nossos juízes hoje estão olhando contra os olhos. Inclusive, para você ter uma ideia, até está na internet aí, eu estava rolando o feed, como diz a psicanalista Silvia, e um juiz
um juiz homem, numa audiência de conciliação entre um casal, ele falou, então quer dizer que o senhor está dizendo que a sua ex-mulher recebe R$ 450 e o senhor está falando que ela está gastando com outros homens em cabeleireiro, em bares noturnos, tal. Ele falou, é isso aí, excelência. Eu falei, então tá, então a partir de hoje, ela vai lhe pagar esses R$ 450 e o senhor vai ficar com a guarda do seu filho durante 1 ano. Isso eu estou lhe impondo para o senhor. Ele olhou, o juiz falou, tá bom, e vou lhe falar, o senhor não gaste com mulheres, não gaste nos bares à noite, tá bom? Então, o direito hoje, ele está com outros olhos, ele está olhando realmente a situação fática da nossa sociedade. Então, esse tema realmente ele é muito latente na nossa sociedade. E, claro, com os podcasts, com as situações que estão com as mídias sociais, Formação, né? formação fica muito melhor, né? Acho que vale a pena a gente falar também, porque a gente comentou aqui então do financeiro travando os processos, mas tem um outro traço narcisista, por exemplo, do pai narcisista num processo de separação, que ele vai tentar manipular o filho, já que ele precisa chegar até a mãe. Aí a gente tem um nome chique, né? Um nome bonito, alienação parental, né? Uhum. Por trás de uma alienação parental, muitas vezes você vai encontrar um pai narcisista ou uma mãe narcisista tentando manipular uma figura vulnerável ali para voltar a ser necessário. Então, frases do tipo: olha, tá vendo o que a sua mãe tá fazendo com a nossa família? Ela preferiu ficar lá com aquele cara, eu fazia tudo, eu era tão bom para ela. Conta pra gente casos de alienação parental e o quanto isso se cruza com o narcisismo e essa autoestima que vai sendo minada da vítima. Porque ela tem, a partir daquele momento, a filha dizendo: mãe, o pai só quer voltar para nossa família, E né? até um adendo, né? O narcisista, ele precisa sustentar a própria autoestima em cima do outro, né? De perfeito, né? Exatamente, exatamente. Então, não importa se é o filho, né? Não importa se ele vai precisar usar o filho para fazer isso, né? Para sustentar essa autoimagem que ele tem de si mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Isso realmente acontece e principalmente numa faixa etária de 13 anos, 12 anos para baixo. Nossa, é muito comum. Com 14, 15 anos, aí o adolescente, o pré-adolescente, ele já tem um entendimento. Eu sempre brinco, né? Claro que a gente tenta uma descontração na hora do divórcio, na hora da conversa, tanto com a mãe ou com o pai, quem nos procura aí para fazer esse divórcio. Eu digo, olha, lembre-se que você vai ter teu filho até dentro de um contexto até os 14 anos. Depois dos 14, ele vai olhar e por mais que você, mãe, você doou tua vida, ele vai olhar e vai dizer, quero ir morar com meu pai, porque é melhor. Porque, claro, ele, ou com o pai ou com a mãe, ele vai lá e fica dois finais de semana, são 4 dias no mês. E com o outro ele fica 26. Claro que os conflitos são maiores. E, sem dúvida nenhuma, se existe um pai ou uma mãe narcisista, ele vai tentar manipular o filho ou aquela filha, dizendo, olha, eu tenho o caso lá do pai ou da mãe levar no shopping, dar de tudo e dizer, olha, sou maravilhoso, sou maravilhosa. E a outra, não te deu um lanche que você pediu, mas não sabe que a pessoa está 26 dias, que está cuidando, que está... Então, realmente, essa situação do narcisismo e essa manipulação, tentando demonstrar que é muito melhor e que só houve a separação por conta da outra pessoa, isso acontece. Infelizmente, e é muito comum, Beto, muito comum. E pegando gancho nisso, dá pra gente trazer um outro conceito aqui da sua área, que é a questão da difamação, né? Porque, por exemplo, o narcisista ele não aceita ser o ruim da história. Imagina, jamais ele vai ser o errado, o culpado. Então, quando ele se vê encurralado, digamos assim, ele vai dar um jeito de achar no outro a culpa que é dele. Então, naquele momento, por que não inventar uma mentira? Por que não dizer que a história não foi bem assim? Por que não plantar informações e criar factóides ali a respeito daquela situação? E aí vem a difamação, né? E aí eu posso expor você, eu posso pegar conversas, eu posso descontextualizar, e de repente eu chego à conclusão de que eu preciso de um advogado. Como que eu lido com isso? Né? O meu parceiro, a minha parceira está me difamando, né? E aí eu não sei como lidar com isso. Né? Então, no final das contas, esse narcisista ele não aceita que ele não quer o rótulo de culpado da história. Porque antes de você responder, doutor, porque tem um ponto importante nisso, Beto, e que eu vejo isso muito no consultório, talvez você também.
pacientes que chegam e elas relatam o que elas estão vivendo com o narcisista. Só que para os outros de fora, para quem tá ali fora, acha que ela tá inventando aquilo. Sim. Porque ela fala assim: olha aqui, ó, essa mensagem é dele, é de um outro, ele tá fazendo com outro número de celular, mas eu sei que é ele. E aí, como você prova que aquilo é aquilo mesmo? E aí, você olha e diz assim, gente, a gente que entende a estrutura de um narcisista pensa, a gente sabe que ela tá falando a verdade. Só que, de fato, como que eu vou chegar para um juiz? Como que eu vou chegar para os meus familiares? Como que eu vou chegar para o advogado? E vou dizer que eu não tô louca, que eu sei que isso aqui é armação de um narcisista. Porque eles armam, entende? Eles armam de tal maneira que no final das contas, gente, acreditem, eles saem como bonzinhos. E a vítima sai como a louca, a que tá errada, a que tá, né, que tá E tem surtando. muito machismo envolvido, né? Tava na Uhum, TPM, ou era isso, ou era aquilo. E exatamente. aí, uma coisa interessante para você responder é como produzir provas, né? Isso, Porque o, produzir provas. porque o narcisista, ele geralmente ele é tão engenhoso Isso. nisso, que se eu falar, por exemplo, porque a minha. Manipulação, né? Eu namorei com pessoa narcisista, fazia isso ou aquilo, a pessoa vai falar assim: imagina, a gente não tá falando da mesma pessoa. Porque são Uhum. pessoas socialmente muito com uma passabilidade de bom moço, de boa moça, incontestável. Mas diga pra gente, essa questão aí da difamação, imagem, como produzir provas, se estamos reféns realmente, não tenho como provar, como que chega isso pra vocês? Veja, Beto, são duas situações. Nós temos situações de casais que se torna muito mais fácil para que você consiga trabalhar isso e provar. Hoje nós temos mecanismos judiciais onde o juiz determina que faça-se uma avaliação psicológica tanto no pai ou quanto na mãe, às vezes até mesmo nos filhos. Eu tenho muitos processos que solicitamos isso e que havia essa discussão, essa briga, essa situação e que o pai parecia maravilhoso. O papel aceitava tudo. E inclusive um dos casos faz questões de uns 2 meses atrás, o juiz determinou que fosse encaminhado os 2 filhos, o pai e a mãe, claro que separadamente, para uma avaliação. E nessa avaliação foi impressionante. Se você tivesse a oportunidade de ver na audiência, você olhava o pai e dizia, nossa, não pode ser, a mulher realmente está aumentando. Só que ao ler o laudo, a hora que veio para o escritório que nós imprimimos o laudo e eu fui ler, nossa, é impressionante como o profissional ele retira da pessoa. Ele retira da pessoa toque de caixa, é rapidinho. Por quê? Porque a pessoa ela começa a conversar e ela tenta contar aquela verdade. E para nós, que não somos da área psicológica, como vocês na área da psicanálise, nós não temos esse tato. E vocês não. Então, automaticamente, quando ele começa a falar, aí ele, não, mas aí o profissional já detectou. E é impressionante, a fala do profissional ali que eu li 3 linhas, eu falei, nossa, perfeito. Realmente, o que ela me falou, o próprio profissional identificou. Então tem meios, Não, então tem. ouçam bem, pessoal aí que tá ouvindo a gente. Muitas vezes a gente ouve um entreguismo da situação dizendo, eu não tenho como provar, Beto. Hoje tem meios de provar. Tem meios de provar, Beto. E também, em relação aos filhos, nós pedimos que seja feito um acompanhamento. Às vezes a mãe está dizendo que o pai já está com a companheira, existe uma discussão, ou ao outro lado, o pai diz que a mãe está com um companheiro e que estão falando mal, estão caluniando, difamando, e a criança que está no meio. Nós pedimos uma avaliação psicológica da criança, e a criança entrega. Não adianta, a criança entrega, a criança vai falar como é o padrasto ou como é a madrasta, o que se fala, e daí aquilo ali vem tudo no processo. E realmente tem pessoas que acabam tendo que pagar a multa por litigância de má fé, por ter... Aí você vem na esfera civil e depois aí você vai na criminal. Aí tudo isso no processo sendo elucidado, aí você tem como ingressar com uma outra ação em separado da separação, do divórcio ou daquela discussão. É bem interessante. O direito, ele te dá várias formas, ele abrange muitos temas aí que é discutível, sem dúvida nenhuma. Agora, uma curiosidade, né, se você deve captar isso no teu dia a dia, sobre o narcisista no divã. Ele não vai pro divã. Narcisista dificilmente vai buscar uma terapia. Sabe por quê? Não, porque o problema é ela.
Não, o problema é ele. Não, o problema é tal pessoa. Uhum. Ele nunca é o problema da Nunca. situação. E quando ele ainda fala, ok, deixa eu ir lá porque me obrigaram a estar aqui. Ele vai fazer uma sessão e aí você vai perguntar para aquela pessoa, tô aqui porque, olha, a minha esposa, ela é muito difícil. Eu faço tudo para ela, eu entrego tudo para ela, eu Uhum. trabalho, eu sou um cara bem-sucedido. A nossa família é uma família que qualquer um teria inveja, mas ela ainda acha defeito. Você acredita, Beto? O narcisista, ele foge de ferramentas que o exponham, porque se eu expor, se eu pegar uma lente de aumento naquela figura, eu vou encontrar rupturas, defeitos, que o narcisista ele não aceita que a Uhum. gente enxergue esses defeitos, então ele geralmente foge. E aí você que está se perguntando, né? Então, Beto, geralmente a gente faz terapia por conta de quem não faz terapia. Nesse caso, devo te dizer que estatisticamente sim, o narcisista ele foge. E aí, você falando, eu me lembrei de um caso, né? Eu tive um paciente que, né, que apareceu para mim no consultório, né, também trazendo relatos de relações familiares que não estava dando certo, conviver com aquelas pessoas, e iniciamos, né, as sessões uma vez na semana. Já nas primeiras sessões, eu comecei a identificar os traços narcisistas. Quando chega num ponto, porque daí o que que nós psicanalistas fazemos, né? Bom, nós estamos identificando que tem transtorno ali, né? Que tem o narcisismo ali, o patológico. E aos poucos nós vamos clareando aquilo de tal maneira para que o próprio paciente perceba isso. Para que ele perceba, para que ele diga: opa, peraí, então sou eu? Quando eu cheguei neste lugar com o paciente, nunca mais ele apareceu. Nunca mais ele E apareceu. detalhe, ele vai dizer que a Silvia é uma péssima Uhum. terapeuta. Vai. Aham, Péssima, nossa. deve ter saído falando isso mesmo. Vai Porque ele não dizer. apareceu mais, entende? Aí começou a me dar desculpas nas próximas, né? Não vou poder essa semana, não vou poder na outra, não vou poder na outra. Mas foi assim, ó, foi certeiro. Quando eu cheguei numa sessão que aquilo ficou mais estruturado, aonde eu consegui entregar mais, assim, claro para ele que o transtorno narcisista estava nele, que ele percebeu que eu percebi que ele era narcisista, nunca mais apareceu. Mas o autoconhecimento, ele é libertador, né? O paciente que ele começa, ele sai desse transe, ele percebe que ele tá numa relação abusiva, tá lidando com um narcisista, ele é capaz, por exemplo, de procurar um advogado, e ali ele se municia de mais coragem, de mais força para ele saber realmente o que ele deve fazer. O contrário também acontece. Se eu não busco ajuda, né? Se eu não busco uma rede de apoio, se eu não quero ouvir, muitas vezes tem muitas pessoas à minha volta dizendo, olha, tá estranho isso, né? Muitas vezes tem vários sinais, eu costumo falar isso para os meus pacientes. As pessoas dão sinais o tempo todo, desde o início das relações. Mas você aí fica falando, não, mas é só o jeito dele. Com o tempo a gente muda, com o tempo eu dobro essa pessoa. Não é assim. Passa o tempo e aí quem foi dobrado, meu amigo, é você. E aí vai parar no escritório aqui pedindo Com o Dr. ajuda. Jackson. Vou te contar um caso que Diga. aconteceu há pouco tempo, Beto, e esse caso vai surpreender. Aí que as pessoas têm que entender a questão do acompanhamento do psicanalista. O acompanhamento é muito importante. Por quê? Eu atendi uma cliente, ela nos procurou 12 anos de casado e casou no regime de separação total de bens. Como que é a total de bens, doutor? Me explica aí rapidinho. Separação total de bens é o seguinte: tudo o que o homem tem é dele, tudo que ela tem é dela. Ambos vão morar junto na mesma casa, porém, o trabalho dele, tudo que ganha é dele e tudo que ela ganha é dela. Ele comprou um carro de 100 mil reais, é dele. Ela comprou um de 10 mil, é dela. Ela ficou dentro de casa e não produziu nada. E ele foi lá, trabalhou, produziu 100 mil. É dele. É dele. Ela não ganha nada. E eu me deparei exatamente Isso com essa por si situação. só já daria uma pauta aqui, olha, daria Aham. mil Já. né? Aí, veja só, aí 12 anos de casado, ela engravidou, tem um filho de 9 anos, 8 para 9 anos, e nessa situação ela parou de trabalhar, largou a carreira dela, largou e foi cuidar do filho durante esses 8, 9 anos. E daí, devido a algumas situações, brigas e discussões, ela resolveu que ela não queria mais viver aquela vida. Não gostava mais e queria se separar. Aí, atendi ela no escritório, nós conversamos, ela me explanou. Falei, olha, realmente,
união que você fez, você não tem direito. Mas tudo é discutível. Nós vamos ter que realmente ingressar com uma ação judicial, pedir uma pensão para você agora, para que você consiga ingressar novamente no mercado de trabalho. E conversamos. Eu falei, olha, vamos tentar uma mediação, vamos tentar conversar com ele, vocês têm um filho e tal, vamos tentar conversar, ver o que a gente consegue acertar. E eles moram numa residência muito boa, que eles construíram, mas com o dinheiro dele, segundo informações que ele e ela me passou. Aí chamei o casal para conversar. Sentamos no escritório, conversamos, ele olhou e ele pegou e falou para ela assim, não, ela que quer separar, ela é por capricho. Uau! Por capricho. Eu olhei e falei, Capricho. sério? E fiquei quieto, porque estavam os dois conversando frente a frente, eu estava fazendo uma mediação. Porque o meu intuito ali era que ele pagasse uma pensão para ela durante um período e ajudasse ela a adquirir um imóvel. Porque ela tinha um pouquinho de dinheiro que ela tinha recebido do pai. Então daria, com pouca coisa, ela conseguiria comprar um apartamento, claro, que não no padrão da residência de condomínio fechado que ela mora, e iria para um apartamento mais simples, mas iria com o filho. E ele olhou e falou, não, eu não ajudo com nada, ela tá querendo separar por capricho dela, e eu vou dar uma pensão para criança, apenas o necessário para ela, e eu vou comprar e vou entregar. Falei, não, a pensão, na verdade, então nós vamos ter que ingressar judicialmente, o juiz que vai determinar. E a pensão não é alimento, não é roupa, não é uniforme, não é... A pensão é dinheiro. E daí ela vai usar conforme as necessidades. Mas, enfim, saímos da reunião infrutífera. Sem acordo. Sem acordo. Ele foi embora, ela ficou, e ela chorou no escritório. E ela falou, nossa, passei 12 anos da minha vida e escutar que é capricho meu. Tá bom. Eu falei, olha, então é assim, vamos ingressar, vamos pedir uma pensão, vamos fazer, tal. Não saia de dentro de casa, não tinha risco de violência. Inicialmente era só a questão patrimonial mesmo. Ela falou, então tá bom, doutor, eu vou ver e daí eu retorno para o senhor. Eu falei, então tá ótimo, conversamos. Passou 15 dias, 20 dias, eu entrei em contato e falei, olha, e aí, vamos ingressar com a ação? O que você decidiu? Qual caminho você resolveu? Não me respondeu. Até hoje. Não me respondeu. Eu falei, então, tá bom. E ela veio através de uma outra cliente que tem um processo conosco. E daí essa cliente retornou ao escritório para tratar do processo dela. Ela falou, doutor, a fulana que lhe procurou, que eu lhe indiquei, eu falei, sim, conversamos. Ela falou, ela conversou. Ela voltou com o marido. Ela voltou a viver na mesma situação que estava. Só que isso eu já havia falado para ela. Após a conversa de mediação, eu falei, se em 12 anos ele olhou para sua cara e falou que era seu capricho, aí fica a seu critério. Se você quer se manter mais 10 ou 15, hoje você é uma moça ainda jovem, tem como se inserir no mercado de trabalho e refazer sua vida. Ou você vai esperar chegar numa certa idade e olhar e dizer, capricho de novo? Então, nos deparamos com isso, Beto. Aí tá a saúde mental, né? Não dá Aí para tá a não manipulação. falar, né, da importância de um acompanhamento psicológico, né, da terapia. Porque assim, vou até usar uma estatística pessoal aqui, né, de pessoas que estavam vivendo relações controversas e tal, elas não tinham ainda procurado direitos. E aí, no meio do processo, elas ganham coragem para tal. Então, eu posso dizer que 10 para 10 dos meus pacientes que avançaram para um divórcio numa relação abusiva, tóxica, com um narcisista, por exemplo, não tinham tido ainda a coragem de te buscar. Por Chegaram ao exemplo, advogado, né? essa coragem ela foi confeccionada no processo terapêutico. Porque o processo terapêutico, a psicanálise, por exemplo, a cura pela fala. Então eu vou começar a falar e eu vou começar a me ouvir dizendo, E elaborar cara, isso, né? ele falou que era um capricho meu. Então, talvez ela precisasse ainda elaborar aquilo. É um capricho. Então, eu reclamar, eu pedir, eu estar reivindicando, é um capricho. E sabe o que é mais interessante? É que ela não buscando ajuda, muito provável, quando ela fez essa autoanálise, né, em casa, sem a ajuda de um profissional, ela deve ter pensado, eu acho que é capricho mesmo. Capricho mesmo. Entende? Ela viu por esse ângulo daí. É capricho mesmo, acho que ele tá certo. É capricho. E aí, se ela buscou alguém da família que também
não consegue ter uma visão mais ampla do assunto, e às vezes a família vem e diz, pra que você vai separar? Ah, mas você vê, ele não bebe, Nunca te nunca te bateu. bateu, É. nunca deixou faltar comida dentro de casa. Muitas escutam isso. E aí ela fala, é verdade, é capricho mesmo. Eu costumo falar Né? das relações, vocês que estão aí, de repente passando por uma relação complicada, eu costumo falar assim, muitas pessoas financiam uma relação ruim pela parte que tá boa da relação. E é justamente o oposto. A parte que tá boa já é conhecida, você já sabe que aquilo está bom. Mas e o que não está bom? Sabe aquele percentual, aquela zona mais obscura ali da relação? É ali que você precisa olhar. Porque muitas vezes ela não olhada, ela não observada, ela não analisada, ela pode tomar conta de toda a relação e inviabilizar a continuidade daquilo. Então, assim, é o tratamento, é a maneira como aquilo como vocês se olham, como vocês se respeitam, como a autoestima de um e de outro é cuidada no meio do caminho. E muitas vezes não é realmente puxando sardinha para o nosso lado, mas já puxando, faça terapia. Num processo terapêutico você vai conseguir compreender isso, porque fazer isso sozinho você vai lidar com uma esfera que é muito perigosa, que é a opinião de amigos e familiares, que vão estar enviesados com aquilo que eles estão vivendo, Exatamente. com crenças, muitas outras e coisas. Então, que tipo, não também... separe, pelo amor de Isso. Deus, ele é um presente de Deus na tua vida. E que muitas vezes também estão sob a manipulação desse narcisista, né? E aí a gente vai caminhando para um lugar que é uma pergunta final, assim, né, Beto? Que eu tenho certeza que muitos de vocês já se perguntaram. Mas existe cura para o narcisismo? Na verdade, né, a gente pensar isso, existe cura. Não, gente. Primeiro que não existe cura porque não é doença, né? Não, nós não podemos falar em cura de algo que não é considerado uma doença, né? É considerado um transtorno. Na verdade, para a psicanálise, não é nem o termo transtorno, é uma patologia, né? É um olhar, vamos dizer assim, de uma forma simples, é um olhar errado sobre mim mesma, né? Sobre a construção do eu ali, A né? psicanálise, rapidinho aqui, a psicanálise ela não se apega tanto a essas nomenclaturas Não. de diagnóstico, porque a gente quer olhar a pessoa do Isso. diagnóstico. Na verdade, é a psiquiatria que traz, né, como transtorno, né? Esse termo, né, transtorno, né, de personalidade narcisista, na verdade, é dentro das nomenclaturas da psiquiatria. E então a psicanálise trabalha como uma estrutura, né? Uma estrutura que precisa ser trabalhada. Então, Silvia, mas eu amo esse homem. E eu não quero me separar. E se eu, ao invés de me tratar aí com você ou com o Beto, né, de fazer esse acompanhamento, eu pedir pro meu marido ir. Ele pode vir, ele pode fazer um acompanhamento. Mas aí é que vem o ponto, né, Beto? É mostrar a ele que ele tem essa estrutura, ele pode sim, com terapia, com acompanhamento, minimizar isso, conseguir se compreender um pouco mais, né, de si mesmo e poder elaborar isso. Mas dizer que ele sai de um tratamento 100%, eu acho que ainda não dá para dizer, né, Beto? A terapia, a psicanálise em si, ela vai colocar luz naquilo que você não conhecia, aquilo que estava inconsciente, aquilo que estava submerso. Então vamos lá, vamos pensar que o meu narcisismo é esse narcisismo tóxico e eu não me dei conta disso, porque às vezes o tóxico na relação é você, sou eu. Então, às vezes, a gente ainda não teve esse, digamos, esse estalo. A terapia vai talvez trazer isso pra gente e a gente pode administrar, a gente pode negociar, né? E a terapia, o autoconhecimento, o ter clareza do teu comportamento ajuda você a negociar com aquilo que é teu, com aquilo que são padrões muitas vezes não conhecidos e que muitas vezes acabam culminando, né? O fato de não ser um padrão conhecido acaba culminando em até nos feminicídios, né? Porque a gente nem citou, né? Mas isso vai para uma porque esfera muitas, né? muito mais agressiva ainda de pessoas que não estão aqui mais para contar. E é sobre isso mesmo, né? Então, a psicanálise, ela não promete uma cura para o narcisismo, né? Mas ela pode sim ser um lugar, um espaço onde a pessoa pode elaborar esse seu modo de funcionamento, as suas feridas narcísicas, para que ela possa se conhecer mais e, a partir daí, pensar novos caminhos, né? Mas é importante o outro lado também, né? Essa pessoa que convive com o narcisista, que não merece adoecer junto ali, né? Ela pode sim buscar esse lugar que é a terapia, que é esse espaço
para poder viver livre, né? Seguir livre. E a terapia ajuda muito, e principalmente quando você descobre, olha à tua volta, que você não está sozinho. Aí a gente quer uma mensagem tua para falar com essas pessoas que muitas vezes, até por questões emocionais, vão se fragilizando e vão pensando, ninguém nem vai acreditar, nem o advogado vai achar que eu tô louca, porque ele é homem também, né? Ele vai achar isso. Queria que a tua fala final também acolhesse essa pessoa que, tipo, não vou buscar um homem para isso, porque ele vai ficar do lado do meu marido, por exemplo. Nós já tivemos algumas situações e demonstramos para cliente que realmente nós não temos lado. Nós realmente buscamos o direito. Nós trabalhamos com direito. E eu tenho, dentro do escritório, nós temos uma situação que nós sempre nos reunimos, a equipe, conversamos para tentar, primeiro, a ter uma conversa com a pessoa que veio, ou o homem ou a mulher, ter uma conversa para entender o porquê ele nos buscou, o que está trazendo ali. E também, depois de entender o problema, também nós somos seres humanos, nós também temos o nosso dia a dia. E também encaminhar ele. Eu já cheguei a ter cliente, eu cheguei a dizer assim, olha, eu vou te aconselhar você procurar uma ajuda psicológica. Você procurar um profissional para que você consiga sair dessa situação, que você hoje está agitado, agitada, você precisa se olhar. E isso nós temos essa empatia de olhar para outra pessoa dessa forma. Não só ver o problema como, é um trabalho para nós. Então, por quê? Porque, para mim, o processo ele vai desenvolver se essa pessoa que chegou ali debilitada, ela procurar um tratamento, você não tem ideia o quanto vai me ajudar. Porque ela vai vir fortalecida para uma audiência, ela vai vir fortalecida para a hora que eu explanar aquilo que nós vamos passar. Porque realmente, além de tudo que ela vem passando, ela vai ter que passar por um processo. E esse processo, às vezes, ele é um pouquinho demorado. E buscar testemunhas ou buscar documentos, e aquilo ali, às vezes, para ela magoa. Às vezes, ela passou por um estelionato, fora do casamento, estelionato amoroso, num relacionamento, que ela também vai ter que se buscar ali, ela vai ter que se olhar. Nossa, como eu fui errada, como eu fui burro ou burra. Ela mesma se julga. Não, você passou por uma etapa da vida. A pessoa que veio até você, que usou de má fé contigo. Então, nós indicamos que ela busque um profissional, como a Silvia, você, na área da saúde mental, que realmente ela precisa. Então, e a gente, nessas indicações, nesses acompanhamentos, eu tenho alguns clientes que vieram, foram procurar ajuda, e hoje ficou muito mais fácil para nós até conversar com ele. Estruturalmente, emocionalmente, ele vem conversar com você, você vê na segunda, na terceira conversa, ele já está mais fortalecido. Aí passa 2, 3, 6 meses, você pergunta, lembra quando você chegou no escritório que não queria ingressar com a ação, estava com medo da reação da outra pessoa? E hoje? Nossa, doutor. É outra situação, é libertador. E sabe, até fechando aqui, uma paciente minha, achei tão lindo, né? A gente tem esses momentos assim, né? Como você diz, né? De alegria, de você ver depois de alguns meses aquela pessoa transformada, né? Ainda carregando as marcas, né? Mas com um novo olhar sobre a vida. E uma paciente falou assim para mim que ela tinha uma audiência e ela falou assim, a primeira coisa que eu fui fazer foi olhar no calendário se eu ia ter sessão com você um dia antes da audiência, porque eu quero conversar com você, porque eu sei que eu vou estar me sentindo mais forte. Isso é muito bonito da nossa profissão, né, Beto? Isso é muito bonito, né? De lidar com o ser humano, dessas emoções, das histórias que estão ali dentro do consultório da psicanálise, que estão dentro do escritório de advocacia e de tantas outras áreas. E você que está aí assistindo, que trabalha onde? O que você faz? Eu tenho certeza que aí também tem muitas histórias, tem muito amor, tem muita vida e que pode estar aqui, né? Com a gente, compartilhando. Cruzando, né? Cruzando os nossos caminhos profissionais e pessoais, como hoje a gente falou do direito, mas a pauta narcisismo, por exemplo, a gente poderia falar com alguém da área da beleza aqui, para falar dessa autoestima exacerbada, para falar... Tudo médicos, se cruza. Né? Médicos, que muitas pessoas chegam nos hospitais também, né? Pessoas que chegam com abuso, né? Foram abusadas
por narcisistas. Então, né, Profissionais de RH é- para falar como que é lidar com um chefe narcisista. Então, é você muito, né? Você vai encontrar as pautas que nós vamos falar aqui em todas as áreas e possibilidades da sua vida. Então, por isso esse nosso primeiro episódio está lançado. Está lançado. O Além do Divã está lançado para você. A gente gostaria muito de agradecer aí a essa pessoa que veio aqui de prontidão para inaugurar esse projeto e que seja o primeiro de muitos. Muito obrigado por participar. Imagina, eu que agradeço o convite, parabenizo vocês pelo podcast e seja de muito sucesso aí e muitos episódios aí para nós acompanharmos. Parabéns a vocês. Oba! Bom, então é isso mesmo, Muito obrigada, viu, a todos vocês que estão aí acompanhando e que seja o primeiro de muitos, né, Bel? De muitas parcerias, né, Bel? Estou muito feliz de começar essa parceria com você e que a gente possa construir aí uma longa jornada juntos, né, pelo mundo da psicanálise, que é algo que a gente tanto ama, né, e mostrar que a psicanálise vai além do divã. Muito além do divã. Muito além. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito A gente se vê no obrigada, Dr. próximo Jaison. episódio. Obrigado. Até mais.